O uso do pré-emergente ele é muito importante. Por quê? Porque reduz a quantidade de caruru na lavoura das outras espécies daninhas, reduz a quantidade e também atrasa a emergência do caruru em relação à emergência da soja, o que dá uma vantagem para a soja em termos de competição. Considerada uma planta daninha agressiva com elevada habilidade competitiva, dependendo da espécie de caruru e densidade populacional, perdas de produtividade superiores a 91% podem ser observadas em milho, 79% em soja e até 77% em algodão. Além disso, a maioria das espécies de caruru apresenta rápido crescimento, podendo crescer até 6 centímetros por dia, como é o caso do caruru gigante. E se você quer saber mais sobre o manejo e controle de caruru, fica ligado que está começando mais uma missão Mais Soja Controle Absoluto. O caruru é uma planta que nas últimas safras aumentou muito a incidência e o problema na lavoura de soja no Rio Grande do Sul. Nessas últimas safras, os problemas de estiagem fizeram com que essa planta também produziu bastante semente. Conseguiu produzir bastante semente e isso aumentou a dispersão por colheitadeira, por equipamentos outros, né, semeadoras, enfim, a área onde nós temos caruru no estado aumentou muito. Além disso, a resistência do caruru ao glifosato também é um problema bastante sério, porque dificulta muito o controle. Então as opções começam a ficar menores, né? Em consequência disso, a gente tem que pensar no manejo dessa planta ao longo da safra de soja. Produção de semente elevada e a dificuldade de controle em pós-emergência dentro da cultura nos leva a buscar alternativas para isso. Uma das alternativas é nós trabalharmos com os herbicidas pré-emergentes. Então hoje nós temos vários herbicidas pré-emergentes que controlam muito bem o caruru. O que nós temos que lembrar é que em algumas áreas também, além da resistência ao glifosato, nós temos a resistência aos herbicidas inibidores da ALS. Aí exemplo, imazetapir, né, imazaquim, diclosulam, clorimuron. Então são produtos que podem fazer parte, né, das opções em pré-emergência e por isso a gente tem que procurar atenção com relação a isso. O que se faz? O que se indica hoje? São associações de herbicidas pré-emergentes que envolve o inibidor de ALS com o inibidor de PPO, né? ou o inibidor de Protox. Então isso garante com que o controle seja efetivo mesmo considerando a resistência aos inibidores de ALS. Então sempre vamos ter um herbicida, um mecanismo de ação, né? um produto que vai controlar aquela que é resistente ao inibidor de ALS. Então hoje, pré-emergentes, nós temos vários. Dos 10 ingredientes ativos que nós temos registrados, para a cultura da soja, praticamente os 10 controlam caruru. É claro que nós temos alguns que controlam um pouco melhor do que outros, mas dos 10 nós temos produtos que controlam muito bem caruru. Então qual é a dificuldade? É escolher, né, qual que fica mais adequado à situação para as outras plantas daninhas que nós temos, porque não se tem só caruru na lavoura, se tem outras espécies, escolher então em função das demais espécies aquele conjunto de herbicidas que fica melhor. O uso do pré-emergente ele é muito importante. Por quê? Porque reduz a quantidade de caruru na lavoura das outras espécies daninhas, reduz a quantidade e também atrasa a emergência do caruru em relação à emergência da soja, o que dá uma vantagem para a soja em termos de competição. Não elimina completamente, porque vai depender muito da população de plantas que a gente tem, mas ajuda muito no controle depois em pós-emergência. Em pós-emergência, a segunda etapa do controle, né? Aí nós temos que ter atenção porque para o caruru resistente ao glifosato, nós temos que colocar junto do glifosato um outro produto pós-emergente que controle o caruru. E hoje nós temos alternativas de usar mesmo o imazetapir, usar o clorimuron ou usar o fomezafem, que seria aí um inibidor de PPO. Nesse caso, lembrando de novo, onde nós temos resistência a inibidor de LS, então nós temos que procurar usar herbicidas inibidor de PPO, que vai favorecer, que vai fazer o controle então do caruru. Atenção muito grande, estágio do caruru. Na pós-emergência, não deixar passar de 4 folhas. Então esse é um estágio muito importante.
Olhando para as outras tecnologias que têm de resistência a herbicida, nós temos a soja enlist. Proporciona, propicia a gente utilizar herbicidas de outros mecanismos de ação, como o 2,4-D, como o glufosinato. Então, para essa soja, também é importante utilizar esses herbicidas que vão ter um resultado bastante bom sobre o caruru que emergir dentro da cultura da soja. Mesmo para a soja enlist, não se deve abrir mão do herbicida pré-emergente. Que lembre, o pré-emergente ele reduz a quantidade e atrasa a emergência da planta daninha em relação à soja, entregando para pós-emergência um cenário mais favorável. Então, independente da tecnologia, seja soja intacta, soja I2X, seja soja RR1, ou a soja enlist, o pré-emergente é fundamental para o controle de plantas daninhas, em especial